Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. O Pai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui com um visitante especial, Marcelo. Você pode dar a sua saudação. Saúda a todos os ouvintes. Trago um abraço fraterno do Movimento Espírita de Pernambuco. Temos também Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E hoje, Guilhermina. Que bom que continuamos vindo aqui, estarmos aqui. Tem um detalhe, viu? Recentemente nós completamos 47 anos de casados. Não era, não fala. É uma santa. Não divulga. Uai, quando eu digo que você é nega velha, é nega velha. Não divulga. Não é? O negócio você deve isso. Nega velha, né? Já ouviram falar em karma? Já, muito. É a prova da paciência, minha jovem. E o negócio é esse. Ela me atura há 47 anos. Então, vamos estudar hoje o capítulo 17, que encerra a introdução do Livro dos Espíritos, que é o texto de Kardec. Vamos começar com o primeiro parágrafo estudado pelo Astênio. Então vamos, né? Nessa lindíssima obra que está aos poucos revolucionando o mundo, né? Porque cada dia mais ela é conhecida, cada dia mais ela se torna referência. Então, no capítulo 17 da introdução, o nosso querido Kardec nos diz o seguinte: o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática interesseira, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de darem a questão por encerrada, como se a conhecessem perfeitamente. Então, só para a gente não prosseguir no parágrafo, é meio longo, né? O ceticismo, então, no sentido de dúvida, né, a respeito da doutrina espírita, ou descrença a respeito da doutrina espírita, Kardec diz que esse ceticismo, quando não decorre, quando não resulta de uma oposição sistemática, quer dizer, oposição ordenada, orquestrada, né? E aí ele dá logo o sentido melhor que ele quis dizer para a oposição sistemática, dizendo interesseira, né? Então seria a oposição trazida pela Igreja em razão dos seus interesses, ou por alguns cientistas também em razão de seus interesses. Então ele fala que essa oposição origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, porque normalmente quem se debruça sobre os fatos, né, examinados e explicados pela doutrina espírita, reconhece a seriedade da doutrina espírita, né? Quem sai jogando pedras na doutrina espírita normalmente é porque não a conhece, né? Então Kardec diz: origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de darem a questão por encerrada,
como se a conhecessem perfeitamente, o que realmente é uma irresponsabilidade, né? Quando não seria uma maldade querer julgar alguma coisa que não se conhece nem superficialmente. E prossegue o Kardec, então, na primeira parte do capítulo 17, ele diz, pode-se ser muito espirituoso, né? Muito engraçado, né? Sabe fazer gracinhas com tudo que se diz, então pode ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo e carecer-se de bom senso. Inclusive Kardec, em outro momento, diz que bom senso não se desenvolve nas universidades. Daí ele via muitos operários na França e em vários outros lugares que entendiam perfeitamente a doutrina espírita, enquanto doutores não conseguiam entender, né? Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infalibilidade, né? Isso não se aplica só na análise da doutrina espírita ou nas críticas da doutrina espírita, não, né? Aplica-se em todos os nossos lances da vida, né? Quem se acredita muito bom, quem nem ouve os outros, está fadado ao fracasso. Prosseguindo então, né, para completar esse parágrafo, diz Kardec, muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que um simples passatempo. Então aqui Kardec já coloca, né, embora ele tenha falado em várias partes da introdução a respeito do objetivo da obra, aqui mais uma vez ele apresenta um objetivo da obra, né, quando ele diz, esperamos que pela leitura deste livro encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que um simples passatempo. Era esta a missão dele, né, levar a humanidade a descobrir naquilo que era um passatempo, né, de muita gente, né, uma filosofia profunda, né, para orientar a humanidade. Guilhermina, o que você deseja comentar a respeito desse? Não, o comentário aqui é muito direto e objetivo, né? Acho muito interessante. O primeiro indício da falta de bom senso é a crença na própria infalibilidade. Quem se acha rei da cocada preta, que acha que sabe tudo, já começa errando logo num primeiro momento. Então não tem nem condição de questionar alguma coisa, porque o que quer que seja, que esteja contrário àquilo que ele, a pessoa, sim, acha que é, então nenhum argumento vai ser suficiente para poder retirar. Então já começa que existem, na época existiam, como existem infelizmente até hoje, pessoas que acham que a partir desse princípio não dá nem para você discutir. Sim. Aí você tem que esperar as coisas acontecerem, os fatos comprovarem, para que as pessoas cheguem à conclusão que não era isso, que não era o que eu estava pensando. O materialista, né, o materialista que sustenta que a vida não existe após a morte, tem que esperar morrer para poder... Exato, tem que esperar morrer, exatamente. Por aí. Marcelo, o que você diria? O ceticismo é um tipo de comportamento que é razoavelmente comum, né? Enfim, o desinteresse, que é outra situação que ele coloca, o desinteresse por conhecer bem, verdadeiramente as coisas. Nesse caso, aplicado à doutrina espírita, o ceticismo em relação às questões espirituais ou o desinteresse em conhecer a realidade espiritual. A doutrina espírita é muito bem estruturada, muito bem sistematizada, possui um conhecimento muito claro, baseada em fatos, em realidades que se apresentam a quem quiser conhecer. Então, mas é preciso ter o espírito de querer conhecer, a vontade, né, a abertura principalmente. Eu diria até um pouco mais, a abertura à dimensão espiritual, às questões espirituais. Porque a pessoa que mantém essa abertura, essa vontade, essa afinidade com as questões espirituais, ela não vai se posicionar de um modo cético, nem muito menos sistematicamente contrário às questões espirituais. Então, é uma luz de espiritualidade, o espiritismo que se apresenta, mas que a pessoa precisa estar com vontade de penetrar nessa luz, de saber dessa luz, de vincular-se a essa luz. Bom, o segundo parágrafo é seu, Marcelo. A ciência espírita. Vou lê-lo então, né? Sim.
A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. Então, fazendo um comentário sobre essa primeira parte do parágrafo. A ciência espírita, o saber espírita, né, a doutrina espírita. Kardec diz isso aqui em outros momentos também. Há essa parte chamada experimental das atividades de contato com o mundo espiritual, mediunidade, de obtenção através da mediunidade, né? De obtenção desse conhecimento, dessas experiências da realidade espiritual através da mediunidade, né? As manifestações gerais, em geral, mas a filosófica, ele sempre diz que é mais importante. O que é a filosófica? A filosófica é o saber, é a sabedoria que pode e deve ser extraída dessas experiências. E que ele fez muito bem, ele faz muito bem nas obras organizadas por ele, né? Ou seja, há uma profunda sabedoria, uma profunda, mais do que conhecimento, uma profunda integração espiritual que o Espiritismo proporciona, que é essa parte filosófica, como ele chama. E essa é a mais importante, como ele vai dizer. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. O ensino. Ele não disse a verdadeira doutrina espírita está nas manifestações. Sim. Não é? Ele fala em ensino, que é essa sabedoria. Os ensinos que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Graves aqui significa importantes, não é? Muito importantes. Feito no silêncio e no reconhecimento, no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e que permitem firmar uma opinião. Então, a identificação com o ensino espírita, eu interpreto essa parte assim. A identificação com o ensino espírita necessariamente é também um voltar-se para a própria dimensão espiritual. Identificar-se com a dimensão espiritual em si mesmo. Ou seja, é porque ele fala de recolhimento, né? Silêncio e recolhimento, sério e perseverante. Ou seja, essa atitude do voltarmos-nos à nossa condição espiritual, porque a luz que o Espiritismo traz, o ensino que o Espiritismo traz, vai se mostrar em sua integralidade nessa dimensão espiritual em nós. Guilhermina. Basicamente aquilo que a gente vem raciocinando, que a gente vem colocando. A essência da questão está na dimensão da doutrina, naquilo que traz como mudança radical do ser humano. Não é só apenas o ser humano orgânico, o ser humano material. É a essência, isso aí você vai estudar mais tarde, daquilo que nós somos, daquilo que fomos e daquilo que iremos a ser. Acho que toda a essência da coisa se faz mais ou menos por aí. Vamos então escutar a nossa vinheta. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Então, dando sequência, Guilhermina faz o terceiro parágrafo. Se este livro não tivesse como resultado, senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito. E nos sentiríamos felizes por haver sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que encerra não são criação nossa. É interessante que ele já começa dizendo que se só tivesse como resultado o lado sério, eles já ficavam felizes. E pelo fato de não terem individualidades, sem fogueira de vaidade. Isso é importantíssimo. Nossa, só é. Exatamente. Seu mérito é
pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de indicar o caminho a seguir para o alcançar, ou seja, para alcançar o progresso individual e social. Então, o mérito da questão do trabalho, de mostrar, etc., é dos espíritos. Ele diz muito claramente, o mérito dos espíritos, que também não se identificam e também não assumem protagonismos. Eles simplesmente trazem as explicações lógicas e com a paciência do mundo, com todas as questões. Se a gente parar para pensar como é que foi feito isso, haja paciência, e eles realmente era uma missão que cumpriram. Então, e ele coloca, esperamos que tenha outro resultado, o de guiar os homens, ou seja, a importância da coisa é o foco do objeto, de mostrar o fim grande e sublime, o progresso individual e social de cada um de nós. Porque a partir do raciocínio, esse é o meu raciocínio pessoal, de que a gente consegue entender o nosso progresso individual e social, é o que vai nos indicar o caminho a seguir. Porque o caminho é de cada um. Sim. Astênio, até são as considerações, depois dá sequência com o próximo parágrafo. Tá ok. Então, esse parágrafo eu acho assim, super interessante, porque ele, Guilherme até chamou a atenção da questão dele abrir mão do mérito pessoal, né? Recentemente eu estava fazendo um programa numa rádio lá do Rio Grande do Norte, e era sobre a Revista Espírita. Então, um dos participantes do programa falou assim, eu acho que o título de codificador para Allan Kardec é muito pequeno, nós teríamos que arrumar um outro título para ele. Me perguntou o que eu achava. Eu ainda não pensei no assunto, né? Para mim, eu estava acostumado com a ideia de Kardec como codificador. Mas o que você, já que você pensou no assunto, o que você propõe? Ele falou assim, sei lá, construtor. Eu falei assim, mas se a gente colocar então Kardec como construtor do espiritismo, qual o papel dos espíritos? Exatamente por isso, né? Kardec sempre quis sair fora. Assim, né? Eu só organizo, quem traz, mesmo naquilo que eu falo baseado no que eles falaram, né? Então não tem nada meu nisso, né? Bom, mas aí prosseguindo com a leitura então, diz Kardec, concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação, né? Eles não viram, mas puderam concluir que essas lacunas deveriam também estar preenchidas, eles que não conseguiram captar, né? Então, de outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos, ali deve haver um mundo, porque esta lacuna não pode existir, e esses efeitos hão de ter uma causa. Então, por que essa lacuna não pode existir? Porque a lacuna contraria o conjunto. Tudo demonstra que não existe lacuna. Quando aparentemente existe lacuna, eu é que não estou vendo o que está preenchendo, né? Ele conclui o parágrafo, então, dizendo assim, julgando, então, da causa pelo efeito. Então, observa o efeito e julga a causa, né? Julgando, então, da causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos e, mais tarde, os fatos vieram justificar suas previsões, né? Obviamente, Kardec faz esse raciocínio aqui para vir na parte principal, né, daqui a pouco, em que ele vai falar em termos de aplicar a mesma regra no que pertine à doutrina espírita. Eu vou dar sequência aqui, porque eu acho o último parágrafo particularmente comovente. Sabe? Sim. Vocês me desculpem de eu não abrir o debate em cima disso, porque realmente pode-se dizer que essa parágrafo anterior que você estudou, ele é uma introdução. Isso. Ao final da introdução, digamos assim. O autoexplicativo. Apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos
a sequência ininterrupta dos seres, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchido pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres nada mais são que os espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. E encerra a introdução. É muito importante perceber que neste capítulo 17, embora lhe pareça em todos os parágrafos um tanto ou quanto redundante, ele não é redundante. Ele é simplesmente exato, direto e objetivo, mostrando que o ceticismo ele pode até ser questionador, mas ele não pode ser leviano. Segundo, ele mostra que a obra que está sendo apresentada não é dele, é dos espíritos. Em toda a introdução ele mostra todo o processo de trabalho, que foi um grande ensaio de duplo cego, muito antes de Claude Bernard publicar alguma coisa a respeito do método científico. Kardec antecipou diversas matérias da filosofia, da ciência e do próprio método científico. Gente, ele não publicou nada levianamente. Quem se deu ao trabalho de mandar correspondência para 5, 6 médiuns com uma única pergunta e receber 5, 6 respostas diferentes sem que os médiuns conhecessem uns aos outros, isso é ensaio de duplo cego, gente. Quem estuda metodologia científica na experimentação de fármacos, nas pesquisas sobre determinados tipos de situação de vacinas e outras série de recursos na área de saúde, e nós sabemos que o ensaio duplo cego também é demonstrado em outras áreas do conhecimento científico. Kardec antecipou tudo isso, gente. Ele foi o codificador, sim. Porque ele disse, afirmou e reafirmou em toda a sua vida que era apenas o codificador, o trabalhador dos espíritos. E depois nós viemos ouvir o nosso Chico Xavier dizendo assim: o telefone só toca de lá para cá, não daqui para lá. Então, vamos parar, vamos raciocinar, vamos refletir a respeito do que Kardec diz. Quando ele diz assim: ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Ele não está fazendo um libelo a favor da religiosidade. Ele está fazendo um libelo a respeito da verdade. Da lógica, né? E da lógica. Vejamos,
Carl Gustav Jung, em 1957, exatamente 100 anos depois da publicação da primeira edição desta obra, alguém perguntou a ele somente uma pergunta durante uma entrevista: o senhor crê em Deus? Detalhe, Carl Gustav Jung é um dos pais da psicanálise. Tá? Somente isso. É o segundo, logo após Freud. Então, vamos parar de raciocinar. Gente, por Deus do céu. Ele vai responder assim: não é uma questão de crer. Eu sei que Deus existe. Quando o repórter insistiu na pergunta: por que o senhor diz que sabe que ele existe? Ele pegou uma flor, sabe, entrevista em vídeo. Ele mostrou. Preste atenção na complexidade dessa pequena flor. É a mesma complexidade matemática, geométrica, que você vai encontrar no todo universal. Não há como você imaginar que não haja por trás disso uma inteligência suprema. Eu não sei como explicar, mas sei que existe. É isso aí. A minha mente não vai até esse limite. Guilherme. É mais ou menos por aí mesmo, tá o seguinte raciocínio, aquela história, não há efeito sem causa. Exatamente. Se não tem efeito sem causa, o assunto encerra aí. Marcelo, um minutinho para você, um minutinho para você depois. Essa vinculação com a realidade, mas com a realidade ampla, que Kardec aponta, né? Que Kardec se posiciona. E essa realidade ampla, obviamente, inclui Deus. Claro. A presença total e absoluta de Deus. Só para destacar num ponto da leitura que você fez, né, em que ele fala desse elo, né, essa ponte, né, que vai fazendo vínculo. Se você tirar a espiritualidade, tirar os diversos graus de evolução, você não consegue ligar o homem a Deus, né? E que ele fala assim: mas não será racional pensar que termine no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito. Eu só queria chamar a atenção quando ele fala o separa do infinito, ele está se referindo a Deus, né? E aí quando a gente chegar daqui a pouco, nos próximos programas que nós vamos estudar sobre Deus, ele vai voltar a falar do infinito, vai fazer sentido isso. Exatamente. E vai ser, inclusive, ainda neste mês. Sim. O negócio é esse. Então, gente, vamos refletir bem a respeito disso. Que a paz do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta para reiniciarmos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, mais precisamente, nós vamos estudar o item 20. A felicidade não é deste mundo.
E para iniciar esta tarefa, está aqui conosco, como sempre, Marta Batista, e o Pablo nos dando um apoio técnico para que a missão seja bem executada. Então vamos direto ao ponto, que tem muito assunto a ser tratado aqui. Certo, Marta? Certo, Tony. Vamos lá então. A felicidade não é deste mundo. É um tema que mexe com todos, né? Porque as pessoas, séculos após século, elas se debruçam buscando a felicidade, né? Então, nessa busca da felicidade e o não encontro da mesma faz com que as pessoas fiquem bastante frustradas, né? E com uma certa angústia por não encontrar a felicidade que buscam. Então, vamos ver o que o espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, nos revela nesta mensagem que chegou em Paris em 1863. Ele diz: a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Então, aqui no Eclesiastes tem uma nota do tradutor dizendo: obra atribuída a Salomão, filho e sucessor de Davi, rei de Israel, que faz parte do Antigo Testamento e também é denominado Livro do Pregador. Muito bem. Então, em Eclesiastes, ele afirma que a felicidade não é deste mundo. E nessa afirmativa nós podemos inferir algumas coisas, né? Se a felicidade não é deste mundo, podemos inferir que há mundos com felicidade, né? Se esse específico, não é deste mundo a felicidade, então há de haver mundos que a felicidade impera. Então, o que nós deduzimos e devemos raciocinar é: então, o que eu posso fazer para encontrar essa felicidade? Que ele diz que não tem aqui, mas que em outros mundos haverá com certeza. Bom, então a gente deduz que esse planeta é um planeta de provas e expiações, não é um planeta feliz. Ora, se ele não é feliz, mas outros existem que são, cabe a nós então buscar realizar o que a gente puder fazer através do esforço, através da transformação, para que a gente encontre essa felicidade em mundos diferenciados, em outros orbes. Então isso é importante. E é também importante perceber que se há felicidade em algum outro mundo, a gente descobre que a felicidade não foi conquistada aqui, então, claro que outras vidas, haverão para que você possa realmente encontrar essa felicidade. Você não pode encontrá-la numa mesma existência. E ele diz isso claramente. Muito bem, então ele diz também que não há felicidade, nem para aqueles que são jovens, felicidade plena, total, não há felicidade para aqueles que têm poder e nem para aqueles que têm fortuna. Bom, então, o que a gente vai inferir dessa afirmativa aqui? É que a felicidade não está nas questões materiais. Elas estão, se não estão nas materiais, estão nas morais, que é o oposto. Ora, se elas estão nas morais, o que a gente precisa para encontrar uma transformação
interior para que a gente então vibre nesse mesmo patamar, nesse diapasão, e possa então ir descobrindo que o que realmente vai te trazer a felicidade são as questões morais, como a paz, né, a harmonia. Então, sabendo disso, cabe agora a gente, né, dar ao segmento da nossa vida um outro rumo, um rumo diferente, né? Já sabendo mais maduramente que não vai ser nesses itens, nesses quesitos materiais que nós encontraremos a felicidade. Muito embora, né, a maior parte de nós pense que, se eu fosse jovem, né, puxa vida, eu seria tão feliz, porque eu teria condições de fazer tudo que eu não estou podendo, não estou conseguindo fazer, porque a idade está me limitando. Mas ele diz que nem a jovialidade, nem a juventude e nem a reunião das 3 condições tão desejadas por todos vão possibilitar que nós encontremos a felicidade. Então a gente vai descartando, né? Então eu já sei, não adianta eu ficar nessa ilusão de achar que a jovialidade, que a juventude vai me trazer a plena felicidade. É claro que você tendo um corpo saudável, você vai, não tendo tantas limitações, você vai ter uma vida um pouco mais plena para realizar as tarefas, né? As tarefas que o mundo te exige. Claro, isso aí a gente não pode negar, mas ela não é condição sine qua non para que você seja feliz. Tampouco o poder, porque muitas vezes a pessoa pensa, puxa, se eu atingisse aquele posto lá no meu trabalho, se eu conseguisse aquele cargo de gerência, de diretoria, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Não vai ser. Ele afirma aqui, e a gente sabe e vê isso, né, através dos exemplos que a vida nos oferece, que pessoas, né, que têm um poder enorme, e aliado, inclusive, à juventude, e aliado também ao poder financeiro, e essas pessoas não são felizes. Então, né, vamos retirando gradativamente as lições que a vida nos oferece com o auxílio desse texto. E ele segue dizendo, diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Quer dizer, porque todos, né, ricos ou pobres, jovens ou mais velhos, mais maduros, né, com poder ou não, todos têm a sua cota de sofrimento, de decepção, de trabalho e de miséria. Quer dizer, não conseguem encontrar a felicidade, a plenitude, nem com todos esses quesitos aqui, com essas condições. E ele fala algo muito importante, porque via de regra, quando você tem como objetivo atingir determinada patamar, né, ou dinheiro, ou até mesmo na busca da juventude, através de coisas exteriores, remédios e, enfim, ações exteriores, você, muitas vezes nesse processo, no caminho desse processo, você sente inveja. E ele diz que não tem. Diante dessa realidade aqui, é inconcebível que as classes que trabalham desejem com cobiça essa posição de fortuna, né, de poder. Não há porquê você desenvolver isso. E até porque, sabendo que o que você precisa é se transformar moralmente e buscar e construir em você questões materiais, não materiais e sim morais, a primeira coisa que você tem que eliminar é sentir inveja. Você pode até ter como alvo a busca
daquele cargo, a busca de algo, mas não nesse nível, nesse patamar, sentindo inveja, né, querendo, chegar lá de qualquer maneira. Isso não tem justificativa, porque ele mostra aqui é um planeta de expiações e de provas. E aí, se ele todos vão passar, todos terão a sua cota de decepção, né, de sofrimento, de trabalho, todos. Até porque sabemos que sem o trabalho não desenvolvemos a intelectualidade. E sem intelectualidade e moralidade não caminhamos de forma progressiva. Então ele nos diz de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é esse lugar de expiações e de provas, ou provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregaram que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, ele vem mostrar aqui também que como aqui, né, não reúne as condições para que você, numa única existência, possa avançar e encontrar felicidade, você deduz que vai precisar de várias encarnações. Várias encarnações não só neste mundo, como em outros também. Então, ele disse, aqueles que pregam isso estão iludindo aqueles que os ouvem. Isso é importante a gente, né, ter essa certeza, porque aí nós não teremos a ilusão e também não acreditaremos em qualquer tipo de pregação. Ele diz, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la, visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Então é uma utopia nesse sentido, né? Por enquanto, nós vemos a busca da felicidade, ou melhor, o encontro da felicidade plena, como uma utopia, ou seja, algo que é praticamente impossível de encontrar, ou então está muito distante de encontrarmos. Por isso que ele diz em tese geral. E essa busca, ele diz, né, podemos constatar através de todas as pessoas que convivem conosco, o que vemos em termos de história, que nenhuma delas conseguiu. Então chegamos à conclusão que o homem feliz não é encontrado aqui na Terra com facilidade, é praticamente impossível, e que nós, né, não podemos entender que um homem sábio, se ele é uma raridade aqui na Terra, com certeza aquele que é feliz não é encontrado com essa facilidade. Mas por quê? Porque para que você encontre essa felicidade, ele explica, você tem que ser sábio. Para que você seja sábio, você tem que ir conquistando, né, uma moralidade diferenciada e ir se transformando, para que realmente você possa ser um homem sábio, um ser sábio. Então é definitivo que você tenha sabedoria para que você encontre a felicidade, até porque você vai chegar e vai entender que, olha, eu para ser feliz, eu preciso de uma transformação. E essa transformação, eu estou vendo que não é de cunho material. Essa transformação, porque tudo que eu conquistei materialmente não conseguiu me trazer a felicidade que eu buscava. Quer dizer, então é lógico que essa felicidade que eu estou procurando só pode ser de cunho diferenciado, mais sutil, mais espiritualizada. E ele segue, a felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da Terra,
daqueles que são invejados pelas multidões. Então, o que a gente percebe? Que, na realidade, ele nos diz aqui que para que você, ele repete, ele reitera a ideia de que para que você encontre a felicidade, você precisa ter sabedoria, né? Ele diz, aquele que não é guiado pela sabedoria, ele vai ser guiado por quê? Pelos bens materiais, pelas questões materiais. Então ele vai achar que ele, sendo jovem, maravilhoso, cheio, saudável, cheio de saúde e uma boa aparência, que ele vai encontrar felicidade, vai ter quem ele quiser. Se ele tiver dinheiro, ele vai ter tudo que ele quiser. Quando, na verdade, ele diz, não, nós já sabemos que sabedoria é diametralmente oposta à ideia de materialidade. A sabedoria vai te nortear, vai te guiar para um caminho, uma jornada oposta às questões materiais. Então, mais uma vez, ele reiterando que a felicidade na Terra é algo efêmero, e aqueles que reúnem em um mês, uma semana ou um ano muitas alegrias, né, achando que ele é feliz, na realidade ele diz que não é, e ele com certeza, e ele diz que está falando daqueles que são os invejados da terra, né? Os invejados pelas multidões, que são as pessoas que têm tudo isso, poder, dinheiro, né, saúde e jovialidade. Então a gente está vendo o rumo, né, e a gente vai chegar ao objetivo do tema, que é onde encontrar a felicidade e como conquistá-la. A primeira resposta a gente já conseguiu, né? Onde encontrar a felicidade? Não é aqui na Terra. O que nós podemos é nos satisfazer com uma parcial felicidade de momentos, né? Quando nós nos reunimos com os familiares que nós gostamos e comemoramos uma data com alguém, né, da família ou com vários familiares, são momentos de alegria, são momentos de felicidade, mas é uma felicidade parcial. Então nós temos que entender que essa felicidade parcial a gente pode conseguir, mas a gente observa que ela está sempre na razão inversa das questões materiais. E ele segue dizendo, consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ora, então, né, onde encontrar a felicidade? Nesses outros mundos que Deus nos oferece. Mas para isso a gente precisa se esforçar, mudar as nossas tendências, para que a gente então possa ir encontrar moradas mais felizes. E nessas moradas mais felizes, para que você as encontre, você tem que ser mais purificado e mais aperfeiçoado. E finalmente ele encerra dizendo, contudo não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária. Certamente que não. Dos progressos adquiridos podeis facilmente imaginar os progressos futuros, e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Quer dizer, melhorias sociais, para que você encontre a felicidade, você tem que estar vivendo num mundo de mais igualdade, de mais humanidade, para que você realmente possa achar, né, e possa realmente se encontrar em estado de felicidade. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos revelaram. Então,
Então ele aqui já nos diz, ele dá outra dica, quer dizer, você pode conseguir essa grande mudança e esse aperfeiçoamento que vai te levar a planetas, a orbes, né, a mundos mais evoluídos, mais elevados, através da transformação que a doutrina te proporciona e te facilita. Aí ele diz, assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Quer dizer, então, como conquistar, né, essa felicidade? Se despojando do homem velho e construindo um homem novo dentro de você. E nessa construção do homem novo, ele diz aqui, todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Quer dizer, é uma divulgação do Espiritismo, acima de tudo, através da tua conduta, através da tua atitude diferenciada. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. E aí, nessa oportunidade, a Terra também será um mundo feliz, né? Mas que a gente encontre esse mundo feliz, ainda que seja em outros orbes, antes disso. Não é isso, Antônio? É a nossa busca, né? Isso. A felicidade para nós ainda, hoje aqui na Terra, é uma situação constangencial, quer dizer, depende das circunstâncias e cada um entende felicidade ao seu jeito. Mas há de chegar o dia em que nós entenderemos a felicidade segundo nos disse o Cristo, que a felicidade maior é amar o próximo da mesma forma que ele nos ama. Por isso que ele é um espírito feliz, por nos amar a todos igualmente. Chegaremos lá um dia, então a felicidade será padronizada, será este padrão. Hoje ela não é padronizada, cada um entende felicidade à sua maneira, e muito influenciada pelos gostos materiais, que também variam de pessoa a pessoa. Então é uma questão de tempo, né? Muito tempo, mas é uma questão de tempo e nós temos que ser compreensíveis com relação a isso. Vamos então ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.